Muito obrigada por terem vindo. A gente já vai começar, vamos só aguardar o pessoal terminar de chegar aqui na nossa live. Olha, o pessoal de São Paulo, Paraná, Alagoas, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Gente, Brasil todo conectado aqui no PEA Campo Limpo, hein? Muito legal. Estamos com 355 pessoas aqui conosco, aumentando. Perfeito, pessoal. Bom, eu acho que em respeito aí ao horário, né, as pessoas vão chegando, quem estiver chegando agora, fique à vontade para se apresentar aqui no chat, tá bom? A gente vai dar início, então, à nossa formação de hoje. Continuem colocando de onde vocês são, o nome de vocês direitinho aí no chat. Então, eu vou começar aqui me apresentando enquanto o pessoal chega, tá bom? Pessoal, como nós estamos em muitas pessoas aqui na sala, né, nós estamos em quase 380 pessoas, as interações serão feitas pelo chat. É claro que todas as contribuições são super bem-vindas aí de vocês, mas como nós estamos em muitos, então ela vai ter que ser feita pelo chat, tá bom? Mas vamos dar início, então, à nossa formação de hoje. Queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer mais uma vez a presença de todas e todos aqui. Eu sou a Fernanda, sou coordenadora de educação no INPEV, que é o instituto que realiza aí o PEA Campo Limpo. Então, vou fazer essa abertura aqui com vocês. Queria mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, né? Estamos aí com 400 pessoas, gente, essa é a maior audiência que o programa já recebeu em uma live, então estamos muito felizes aí com a presença de todos. Bom, começando então um pouquinho por quem somos nós. Tânia, pode passar, por favor? Antes, pessoal, eu gostaria de comentar, por favor, Tânia, pode colocar nos combinados de convivência. Então, gente, nós estamos aqui numa live, né, uma live que vai falar sobre educação ambiental, então vamos compartilhar aqui algumas boas práticas que a gente vai fazer na nossa reunião de hoje. Então, primeiro lugar, todos são responsáveis pelo bem-estar do grupo, então todos aqui estamos aprendendo, somos colegas, né, respeitamos as diversas visões aí que cada um possa ter. A gente pede que vocês mantenham o microfone desligado pelo volume de pessoas, né? Então, se possível, deixar a câmera ligada para que a gente possa se ver, né, no meio aqui da reunião, mesmo estando a quilômetros de distância, né, tentar se aproximar um pouquinho, manter o celular no silencioso ou desligado, se você estiver vendo pelo computador, é claro, né, se estiver vendo pelo celular, aí fique tranquilo, e manter a atenção aqui conosco, né, essa nossa conversa vai durar aí cerca de uma hora e meia, um pouquinho a mais, mas a gente pede que vocês fiquem aqui conosco, porque o conteúdo tá super legal, tá bom? Tânia, por favor, pode passar. Bom, gente, falando um pouquinho, então, quem somos nós? Eu já me apresentei, eu sou a Fernanda, sou coordenadora de educação no INPEV, que é uma organização sem fins lucrativos, é um instituto que realiza a gestão do Sistema Campo Limpo. Sistema Campo Limpo é o Programa Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas. Então, a título de conhecimento, o Brasil hoje tem uma legislação que regulamenta a devolução das embalagens que são usadas no campo, né, de defensivos agrícolas. Então, o agricultor que utiliza essas embalagens precisa efetuar a lavagem e a devolução dessas embalagens. E nós, do Sistema Campo Limpo, damos o destino ambientalmente adequado. Hoje, mais de 90% de todas as embalagens que o sistema recebe no Brasil inteiro são recicladas. Então, é isso que o Sistema Campo Limpo faz, e o PEA Campo Limpo também está dentro da nossa missão de educar e conscientizar a sociedade a respeito da melhor gestão dos resíduos sólidos, tá bom? E aí, nós estamos aqui presentes com a nossa consultoria Olhar Cidadão, nossa parceira aí que nos ajuda na construção dos conteúdos didáticos aqui que vocês vão ver, que muitos de vocês já receberam, né, ou estão recebendo aí nas escolas. Essa consultoria está com a gente já desde 2016, tem aí muitos e muitos anos de experiência no planejamento e implementação de projetos sociais, projetos educacionais também. Então vamos lá, gente, falando um pouquinho de programa de educação ambiental Campo Limpo, Tânia, pode passar, por favor.
Bom, nosso programa foi criado em 2010, vou só dar um contexto geral para vocês, né? Então, ele está fazendo aí 16 anos de história, nosso programa já está adolescente aí em todo o Brasil, e os nossos objetivos principais são conscientizar professores e estudantes dos quartos e quintos anos do ensino fundamental 1 para boa gestão dos resíduos sólidos. Então, o que é isso? Né? A gente repensar, mudar as nossas atitudes, pensar em práticas de consumo consciente, né? A gente vai aprender hoje muitas coisas bacanas, muitos conceitos legais sobre isso. Então, os nossos objetivos giram em torno dessa ação de educação ambiental com foco na gestão adequada de resíduos sólidos. Pode passar, Tânia, por favor. Bom, e aí falando um pouquinho de números, pessoal, como eu comentei, nós temos já 16 anos de história nesse programa, já são aí quase 3 milhões de crianças que passaram por nós, né, que tiveram contato com esses materiais. Só no ano passado a gente impactou mais de 290 mil crianças, então é só para vocês verem a abrangência desse nosso programa, né, nós estamos presentes aí em quase 380 municípios, são mais de 3.200 escolas atendidas, mais de 16 mil profissionais da educação envolvidos, né, inclusive, e principalmente vocês, professoras, professores, gestores, pessoal da secretaria, todo mundo que está com a gente aí e consegue levar os ensinamentos desses materiais até as crianças, né? Por favor, Tânia, pode passar. E aí, pessoal, todos os anos, para quem está participando pela primeira vez, ou para quem ainda não conhece o programa também, né, essa nossa formação é aberta a todos, todos os anos a gente distribui esses kits de educação ambiental às escolas das redes de relacionamento das unidades de recebimento. Então, o Sistema Campo Limpo tem diversas unidades de recebimento de embalagens pelo Brasil, e cada unidade dessa inscreve escolas para participarem do nosso programa e receberem o material impresso. Esse material, que a gente vai falar bastante hoje sobre ele, contém sempre um caderno do professor com atividades e conceitos super bacanas sobre determinado tema, um jogo cooperativo ou colaborativo e um cartaz interativo. Então, esses são os elementos que compõem o kit educativo do PEA Campo Limpo. E nós realizamos, né, além da distribuição dos kits e das formações, aqui como estamos fazendo hoje com vocês, nós realizamos todos os anos o Concurso Nacional de Desenho e Redação. Todos os anos, então, para as escolas que estão regularmente inscritas no programa, pelas unidades de recebimento, nós realizamos o concurso de desenho e redação. Então, a modalidade de desenho é atribuída ao 4º ano e a modalidade de redação ao 5º ano. Então, como é que funciona, né? Como o Brasil é muito grande, a gente faz primeiro etapas locais, né? Então, cada unidade de recebimento organiza ali com as escolas inscritas uma etapa local, define um vencedor de desenho e um vencedor de redação e manda esses trabalhos para São Paulo para participar da etapa nacional, quando trabalhos do Brasil inteiro vêm para nós e a gente faz um evento, faz uma seleção desses materiais. Essa seleção, né, esse processo todo do concurso, a etapa nacional, acontece no mês de outubro. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, hoje a gente está fazendo a formação, vocês vão aprender como aplicar o kit em sala de aula, aplicam esse kit com as crianças, né, enfim, essa é uma época muito boa para fazer isso, porque a gente está chegando no mês do meio ambiente, né, claro que a gente pode falar de educação ambiental o ano inteiro e deve fazer isso, mas esse é um momento especialmente bacana para isso. E aí, as crianças produzindo os trabalhos, as etapas locais acontecem e no segundo semestre a etapa nacional acontece também. Tem todo esse regulamento no material, tá, pessoal? Aqui a gente está só pincelando um pouquinho para vocês, mas está tudo bem descrito nos materiais aí que vocês receberam do programa. Além do material físico e do concurso, nós temos também um portal digital, que é o site do PEA Campo Limpo. Vocês podem acessar, é um site super bacana, que tem vários recursos, vídeos educativos, itens de prova, né, esse ano é um ano de Prova Brasil, de SAEB, então ali a gente disponibiliza vários conteúdos aí de educação ambiental para que vocês possam aplicar com as crianças também, então é bem legal, a gente convida todos e todos a entrarem no nosso hot site, a vasculharem lá todos os recursos, tem as edições passadas do programa também, então fiquem muito à vontade para acessar esse material, tá bom? Bom, agora
É hora de começar a nossa formação, né, para assim dizer. Então, hoje nós estamos aqui com a professora Sheila Secom, ela vai conduzir essa formação junto com vocês, né, temos também outros colegas da Olhar Cidadão, a Daiane, a Tânia, o Marcelo está aqui conosco também. Então, gente, eu gostaria de passar a palavra para vocês e, mais uma vez, agradecer a nossa audiência aí de 495 pessoas. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, compartilhar essa formação com a gente. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos, a todas. Bom, primeiro, acho que manifestar minha satisfação imensa de ver tanta gente, quase 500 pessoas no Brasil inteiro, parando para discutir, estudar, trocar sobre a educação ambiental, né? É um sonho isso, muito bom. Então, a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, vocês estão todos aí no terceiro turno de trabalho, né? Já teve todo um dia. Então, vamos lá. Acho que tenho uma grande esperança de que vocês concluam esse encontro achando que valeu a pena. Vamos lá. Então, para começar, é muito importante a gente alinhar os nossos conceitos, né? Será que quando eu estou falando de educação ambiental, todo mundo que está aqui na sala está entendendo a mesma coisa? Está pensando na mesma educação ambiental? Existem muitas correntes, muitas formas de se praticar a educação ambiental. Tem um livrinho pequenininho que eu gosto muito, que é Cartografia das Correntes de Educação Ambiental. Eu vou pedir para o microfone aberto, por favor, desligar, para a gente não ter interferência. Então, esse livro da Lucy Sauvé fala de muitas correntes de educação ambiental, muitas formas de trabalhar a educação ambiental. E, Helenice, acho que é você que está com o microfone aberto, querida. Você pode fechar o microfone, por favor? Obrigada. Então, é bem bacana a gente compartilhar com vocês. Quando a gente trabalha com as nossas crianças, nossos jovens, existem diferentes metodologias, diferentes formas de realizar esse trabalho, e nós precisamos fazer escolhas. Então, nós, da Olhar Cidadão, do IMPEV, escolhemos trabalhar com a educação ambiental crítica. Eu vou falar já qual a concepção que traduz essa forma de trabalhar a educação ambiental. E ela está muito ligada ao exercício de cidadania ambiental ativa. Por que ela está ligada com o exercício de cidadania? Porque é uma linha de educação ambiental onde a gente não aprende por aprender, a gente não constrói conhecimento. Ah, que legal, a situação do planeta é essa. Vira a página, muda o assunto, segue a vida. Não, a gente constrói conhecimento para transformar nós mesmos, nós mesmas, e transformar a realidade onde a gente está inserido. Então, a gente não constrói a perspectiva central da educação ambiental crítica, é construir conhecimento para transformar a realidade, transformar as pessoas, transformar a si próprio, transformar as pessoas, transformar o mundo. Então, vou pedir para a Tânia, acho que é a Tânia que está passando os slides, passar para o próximo. Sheila, desculpa te interromper, mas pediram para repetir o nome do livro, parece que o áudio atrapalhou na hora. Cartografia das Correntes de Educação Ambiental, da Lucy Sauvé, se escreve Sauvé. Ela é brasileira, mas o nome é francês. Tá bom? Cartografia das Correntes de Educação Ambiental. Então, como eu disse há pouco, a educação ambiental crítica está muito relacionada ao exercício de cidadania. E aí é importante a gente perceber entender que não existe um só jeito de exercer a cidadania. Existe a cidadania passiva e a cidadania ativa. O que é a cidadania passiva? É aquele cidadão, aquela cidadã que é simplesmente receptora das decisões do Estado, né? São pessoas que recebem seguem as orientações apresentadas pelo Estado, então pagam seus impostos, cometem infrações, vão votar, mas se limitam aí, né? São receptoras passivas das decisões impostas pelo Estado. Já
Tem mais alguém com o microfone? Célida, talvez. Obrigada, Célida. Qual a diferença da cidadania passiva para a cidadania ativa? Na cidadania ativa, além de cumprir com tudo isso que eu falei, né, cumprir com as obrigações, com o que é demandado pelo Estado, as pessoas também são agentes de mudança. Então, são pessoas que ocupam os espaços de participação social, buscando contribuir com a transformação da realidade. Então, participam de associações de pais, participam de associações do bairro, de conselhos de meio ambiente, por exemplo, de conselhos municipais de educação. São pessoas que se engajam para contribuir na contribuição de transformações para aquilo que elas percebem que são problemas, que são coisas que poderiam ser melhores na cidade, nos municípios onde vivem, nos estados onde vivem. Então, como está escrito aqui no slide, uma cidadã ativa ou um cidadão ativo não se limita a cumprir obrigações básicas, como votar, pagar impostos, mas busca estar informado sobre os assuntos públicos, conhecer os seus direitos e deveres e participar das decisões que afetam a sua comunidade. Eu costumo falar sempre que a gente aprende a andar andando, a gente aprende a falar falando, e a gente aprende a participar participando. Então, exercer a cidadania desde a infância é fundamental para que a gente forme pessoas mais comprometidas com a construção de uma cidade, de um município, de um mundo melhor. Vou pedir para passar o próximo slide, Tânia, por favor, onde a gente vai ter uma das definições, assim, um trechinho, na verdade, desse livro que é a Educação Ambiental, do Marcos Reigota. Tem vários outros autores que tratam da educação ambiental crítica, a Michele Sato, enfim, tem vários. E esse trechinho do Marcos Reigota, ele fala o seguinte: a educação ambiental, a educação ambiental, na perspectiva da educação ambiental crítica, ele diz no livro, a educação ambiental deve atuar para formar cidadãos críticos e participativos, orientando-se para a comunidade, incentivando o indivíduo a participar ativamente da resolução dos problemas do seu território, do seu contexto de realidades específicas. Então, é uma formação, é uma educação que forma não para se dar bem na vida, não é uma educação que está focada no bem-estar próprio, mas no bem-estar da comunidade, incentiva crianças e jovens a observarem o próprio território, identificarem coisas que podiam ser melhores, que precisariam ser transformadas, e motiva, né, constrói processos, projetos que incentivam essas crianças e jovens a construir soluções. É claro que a gente tem limites. Aquilo que não cabe nos nossos braços, que não é possível resolver a partir do nosso contexto de atuação, é possível produzir documentos coletivamente e encaminhar para quem tem poder de resolução, de construção de políticas públicas, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, enfim. Ninguém está falando aqui de nada agressivo, de nada muito rebelde, mas de exercício de cidadania, de falar, olha, tem uma lei que garante que exista coleta seletiva, por exemplo. A comunidade toda escolar está aqui fazendo um pedido, e aí todas as crianças e jovens podem assinar, produzir textos, produzir desenhos e encaminhar junto. Quer dizer, isso é exercer a cidadania desde criança. E isso, continuando o que o Marcos Reigota escreve, ele fala que nela, né, neste modelo de educação ambiental, está inserida a busca da consolidação da democracia, a solução dos problemas ambientais e uma melhor qualidade de vida para todos. E aí muita gente me pergunta, mas por que consolidação da democracia? O que tem que ver a democracia com esse processo aí? Tem a ver que problemas provocados, construídos coletivamente, demandam soluções também construídas coletivamente. Não adianta uma pessoa identificar uma importante forma de resolver o problema se todo mundo não estiver engajado nisso. Então, construir soluções coletivamente
demanda diálogo, construção de consenso, identificação do caminho do meio ali entre uma proposta e outra. Então, ao pensar soluções para problemas que são coletivos, pensar coletivamente soluções para problemas coletivos, a gente tem, sim, uma oportunidade muito grande de exercitar articulação, exercitar construção de consenso, e isso é intrínseco à democracia. E aí, eu vou, neste encontro, a gente vai trabalhar muito em cima da publicação do Caderno do Professor, do PES 2025, cujo tema é esse que está no slide, Mudanças Climáticas e a Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos. Então, a ideia é construir aqui uma familiaridade, um pouco mais de segurança para cada uma que está aqui conosco no uso desse material. Então, o kit é uma caixinha, né? Não sei se todo mundo que está aqui já viu, uma caixinha. E aí você tem nessa caixinha o caderno do professor, né, que está aqui, que tem aí na tela, um cartaz que é bem bacana, a gente vai mostrar mais de perto agora as duas experiências que ele traz, que ele apresenta o passo a passo, ligadas ao tema, e o jogo Amigos do Clima, que é muito legal, a gente vai também mostrar para vocês um videozinho bem didático, onde vocês vão sair daqui sabendo jogar. Bom, o caderno, ele é organizado em 2 blocos. Um bloco onde a gente traz conceitos básicos para entender essa questão toda ligada às mudanças climáticas. Certamente, muita coisa vocês já sabem, a grande maioria, mas tem também muitas informações que complementam aquilo que a gente já sabe, então tenho certeza que todo mundo alguma coisa vai aprender a partir disso, e tem um texto muito, muito didático, muito fácil de trabalhar com as crianças, vai contribuir bastante. E o segundo bloco é um bloco de atividades práticas, de respostas possíveis aos desafios para enfrentar essa situação de emergência climática, de mudanças climáticas que a gente está vivendo. E a gente... Quando o caderno foi produzido, houve uma grande preocupação em estabelecer relações entre os processos de educação ambiental que são propostos e os objetivos da BNCC. Eu tenho aí algumas décadas de trabalho com educação ambiental, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com educação ambiental, e eu já ouvi muito, há mais tempo, principalmente, em salas de professores, expressões do tipo, poxa, mas eu já tenho tanta coisa para trabalhar com os meus alunos e alunas, eu vou ter que trabalhar também a educação ambiental. E aí é bem importante, acho que quando a gente estabelece relações entre os planos de aula que a gente apresenta no caderno, né, as sequências didáticas ali relacionadas ao assunto, estabelece relação entre esses planos de aula e os objetivos da BNCC, a gente tenta explicitar que não se trata de trabalhar algo a mais, mas de, a partir dos processos de educação ambiental, dos percursos formativos ali, dos planos de aula, por exemplo, de educação ambiental, a gente aproveitar este conteúdo para trabalhar conteúdos de diferentes disciplinas. Então, é muito tranquilo trabalhar matemática, em vez de trabalhar números imaginários, de situações imaginárias, trabalhar a partir de números concretos, né, que traduzem, que promovem o conhecimento de questões relacionadas ao meio ambiente, à produção de resíduos sólidos, à emergência climática, a desmatamento, a tudo que provoca a emergência climática. Então, trabalhar história, trabalhar língua portuguesa, tem, assim, todos os conteúdos. Quando a gente fala em educação ambiental, geralmente o professor de ciências fica muito feliz, mas não só ele deve ficar feliz, né, ou ela, porque todos os conteúdos podem ser trabalhados a partir da educação ambiental. Então, só volta um pouquinho, Tânia, por favor. Aqui a gente listou, por exemplo, 2
três objetivos da BNCC que tratam de língua portuguesa e matemática, que a gente sabe que há, em geral, um foco muito grande em língua portuguesa e matemática no Fundamental 1. Então, aqui tem algum dos exemplos, por exemplo, expor trabalhos, que é um exemplo de objetivos de língua portuguesa da BNCC, expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de diferentes recursos aí, orientando-se por um roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. Quer dizer, cada descoberta em relação às questões ambientais e também às mudanças climáticas que uma turma faz, quando ela constrói conhecimento sobre questões aí relacionadas a esse tema, é muito tranquilo criar processos, né, montar ali, preparar esses grupos para apresentarem esse conhecimento, compartilharem esse conhecimento com outras salas, por exemplo. E, ao fazer isso, buscando sensibilizar colegas com relação àquelas descobertas, eles vão trabalhar isso que está proposto nesse objetivo de uma maneira contextualizada, significativa, engajada, que é uma coisa muito... É um desafio que, muitas vezes, a gente tem dificuldade para colocar em prática, né? Então, no segundo objetivo ali, comparar informações apresentadas em gráficos e tabelas. Isso também, a partir dos dados da emergência climática, por exemplo, da quantidade de resíduos sólidos produzida, a linha de aumento, o gráfico de aumento da temperatura média nas décadas, das diferentes décadas, desde 1850, quando começa a industrialização, até agora, onde é percebido um aumento da temperatura da Terra, isso é um elemento muito bacana para analisar juntos, analisar gráficos, analisar tabelas, tirar conclusões, enfim, o material, o caderno do professor vai ajudar vocês a partir de informações de educação ambiental, do tema educação ambiental, e emergência climática, resíduos sólidos, abordar conteúdos com mais propriedade, com mais brilho nos olhos das crianças, porque vai fazer sentido para elas. Pode mudar, Tânia, por favor. Aqui é uma página, nas páginas 6 e 7 do caderno do professor. A gente só fez esse print para mostrar para vocês que a gente tem o conceito, né, naquele círculo maior, tem o conceito, por exemplo, de mudanças climáticas. Aí, logo embaixo, ali no item B, você tem as habilidades da BNCC que podem ser trabalhadas nos dois planos de aula, no plano de aula que está no item C, e no QR Code ali ligado ao item C e ao item D. Então, os planos de aula, vocês vão apontar a câmera do celular sem bater a foto. Só aponta a câmera do celular para o QR Code e vocês vão ser levados para os planos de aula. A gente tem aí vários planos de aula para vocês, não precisam seguir, a gente nem espera que sigam exatamente daquela forma, mas vocês podem se inspirar nesses planos de aula e adequar a realidade de vocês ao contexto no qual vocês vivem. E aí, nas páginas 7 e 8, a gente vai agora dar uma passada pelo caderno do professor, pegando alguns pontos que a gente acha que vale a pena destacar para que vocês se sintam mais familiarizados com o conteúdo. Então, por exemplo, um dos conceitos que a gente traz aí no caderno é a diferença entre clima e tempo. Então, muitas vezes a gente ouve na televisão, lá no Homem ou na Mulher do Tempo, né, falando, o clima esfriou esta semana, o clima vai esquentar semana que vem, o clima vai estar chuvoso. Não é clima, é um erro, né, é tempo, porque o tempo é o tempo pontual, é o tempo que hoje está chuvoso, está chovendo, ou está frio ou calor, isso é o tempo. Semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, como vai estar o tempo? O tempo. O tempo é algo momentâneo, neste espaço de tempo, num espaço curto. O clima, ele é
a análise do tempo ao longo de muitos anos. No próprio, no livro, no caderno do professor, consta lá que a Organização Mundial de Meteorologia usa um período de 30 anos para determinar o clima médio de uma região. Então, a gente analisa o tempo que ocorre, né? O quão chuvoso ou seco é, o quão frio ou quente é, ao longo de 30 anos para definir que, sim, a região norte é mais chuvosa, a região nordeste é menos chuvosa, a região sul é mais fria. Enfim, tem que ter um período de longo daquele tempo se mantendo para a gente definir como é o clima de uma região. Então, isso é bem bacana. A gente fala que o clima está mais quente, né? As mudanças climáticas. O que é clima? Clima é a análise do tempo feito ao longo de 3 décadas. E aí, é bacana a gente conversar sobre efeito estufa, porque muitas vezes eu ouço professoras e professores falando que o efeito estufa é o grande problema da atualidade. Precisamos combater o efeito estufa. Na verdade, gente, o efeito estufa é maravilhoso. Se não houvesse efeito estufa, nós congelaríamos. Então, o que acontece? A gente tem a Terra, tem o Sol que bate na Terra durante o dia. Esse calor que aquece a superfície do planeta durante o dia é dissipado para a atmosfera no período da noite, quando não existe mais o Sol incidindo na superfície da Terra. Só que, graças aos gases de efeito estufa que existem no alto da atmosfera, não é todo esse calor que se dissipa. Parte desse calor permanece ali na atmosfera, possibilitando que a gente viva, que não só nós, mas todas as espécies que a gente conhece tenham vida. Então, o efeito estufa Mas isso daqui é para mim. Fundamental. O efeito estufa é muito importante, ele faz parte do funcionamento, da viabilização da vida no planeta. O que acontece é que, por conta das escolhas de modo de vida e de produção da nossa sociedade, a gente vem aumentando assustadoramente os gases de efeito estufa. Então, essa camada no alto da atmosfera terrestre, essa camada de gases vem ficando cada vez mais densa desde 1850, quando começa a industrialização. Então, o que acontece quando começam a existir as indústrias? Florestas começam a ser cortadas e transformadas em carvão para abastecer as caldeiras das indústrias. E aí começa todo um processo de emissão de carbono na atmosfera. Então, no próprio livro, aqui no caderno do professor, tem uma informação de que cada uma das 4 últimas décadas foi mais quente que todas as anteriores desde 1850. Então, a gente acabou chegando, foi aumentando, e chegou num ponto em que esse aumento está sendo muito mais vertiginoso, assim, subindo muito mais rápido, porque a gente tem muitos resíduos, muitos produtos sendo consumidos, e com isso, muito transporte para lá e para cá de matéria-primas e produtos já finalizados, muita emissão muita queima de óleo diesel, muita emissão de carbono na atmosfera por conta de queimadas. Então, as coisas vão se sobrepondo, e isso faz com que a camada de gases de efeito estufa vá ficando cada vez mais densa e, portanto, a temperatura da Terra aumente. Então, o problema não é o efeito estufa, o problema é o aquecimento global, é a elevação da temperatura média do planeta causada gradualmente, né, desde 1850 até agora, pelo aumento da quantidade de gases de efeito estufa ligado às atividades humanas. Então, não é algo que aconteceria naturalmente, é comprovadamente algo produzido, provocado pelo nosso modelo de vida, né, de relação com o planeta.
E aí, é bem bacana a gente pensar como é que as mudanças climáticas nos afetam. Isso está lá na página 9 do caderno do professor. Como é que as mudanças climáticas nos afetam? Então, eventos climáticos extremos é alguma coisa que ficou muito evidente, por exemplo, no que aconteceu o ano passado no Rio Grande do Sul. A ideia, o que se espera é que situações como essas passem a acontecer com maior frequência. Então, eventos climáticos extremos nos levam a pensar não em mudanças climáticas, né? Muitos ambientalistas até nem estão deixando de usar o termo mudanças climáticas para falar em emergência climática. Porque mudança pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa natural, pode ser algo inevitável, né? Mas não se trata de algo nem natural, nem inevitável, nem bom. É uma coisa muito ruim que está colocando a vida, não só da espécie humana, mas de todas as espécies, em risco. Então, a gente tem... É muito comum, vocês vão ouvir cada vez mais falar em emergência climática, em colapso do clima. E aí, é bem importante a gente pensar que quem mais sofre com esses eventos climáticos, quem mais está sujeito aos problemas provocados pela emergência climática, são as populações mais vulneráveis, mais empobrecidas, aquelas que moram em baixadas, em áreas mais baixas, né, em baixadas, perto de córregos e rios, que moram em lugares de alta declividade, que moram nas periferias das cidades. Essas pessoas são as que mais sofrem com enchentes, que mais sofrem com desbarrancamentos, que mais sofrem com falta de água, quando a água fica escassa, geralmente nas periferias começa o racionamento primeiro. E essas populações são as populações que menos contribuíram para que a situação se tornasse essa que a gente vive hoje, né? São as pessoas que consomem menos, e a gente vai conversar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, são as pessoas que consomem menos, portanto, impactam menos, produzem menos, provocam a liberação de menos carbono na atmosfera. São pessoas que andam geralmente de transporte público, não tem lá 2, 3 carros na casa e cada um indo para um lado. Então, as pessoas que são mais impactadas pelos eventos extremos são exatamente as que menos contribuíram para que isso se tornasse realidade. Então, eu também já ouvi muito em salas de professores falas do tipo, mas trabalhar em educação ambiental com escola pública de periferia, esses alunos precisam trabalhar geração de renda, empreendedorismo, outras coisas, isso não é a prioridade. E eu digo para vocês que essas populações já têm tido muitos direitos desrespeitados. Nós, professores e professoras, não podemos tirar também o direito à informação, o direito ao conhecimento. É preciso que a questão climática, a emergência climática, as mudanças climáticas, a emergência climática, as alterações do clima, sejam de conhecimento, especialmente das populações mais afetadas por ele, né? Que essas pessoas, para que a gente possa ocupar espaços de participação social, o que a gente precisa ter para ir conversar numa Câmara de Vereadores, para participar de uma associação de bairro, para ir lá participar de um conselho de meio ambiente? A gente precisa ter conhecimento, precisa ter informação, e isso é papel das escolas aportarem esse conhecimento. Porém, a gente tem ali ansiedade ambiental. Eu não sei quantos e quantos de vocês já ouviram falar em eco-ansiedade ou em ansiedade ambiental. É um modelo, né, uma forma de ansiedade que já consta nos documentos médicos. O que é a ansiedade ambiental? É o pânico, é o conhecimento passado de uma forma, construído de uma forma que, em vez de causar interesse em construir soluções, engajamento nessa causa, constrói pânico, desespero, desesperança, imobilismo. Então, é muito importante que a gente cuide de qual a medida, né, de como a gente vai passar esse conhecimento,
construir esse conhecimento considerando as faixas etárias. Então, muitas vezes, nas séries iniciais do fundamental, né, crianças de primeiro, segundo ano, é mais interessante. O que a gente faz? Em vez de trazer todo esse conteúdo, a gente busca construir laços afetivos, proximidade com a natureza. A gente cuida daquilo que a gente ama, e a gente ama aquilo que a gente conhece. Tem familiaridade, tem proximidade. Então, com os pequenos, é melhor construir essa relação afetiva boa, importante, com a natureza, para mais para frente a gente trazer essas informações cruéis e buscar construir engajamento, construir comprometimento. E aí, na página 10, a gente tem ali algumas soluções, algumas propostas, aliás, algumas questões que provocam o aquecimento global. Então, quais são as principais fontes de gases de efeito estufa? Né? Vocês vão ver isso bastante, gases de efeito estufa, provocados, né, produzidos pela atividade humana. Quais são essas principais fontes? Né? O que é que tem emitido esse carbono, esse metano na atmosfera? Bom, desmatamento, sem dúvida nenhuma, é o topo, né? Porque o que acontece? As árvores, quando elas estão crescendo, elas capturam o carbono da atmosfera e fixam no seu corpo. As árvores, elas são basicamente feitas de celulose. A célula da celulose é C6H12O6. Então, ela tem muitos carbonos. Uma única célula tem várias moléculas de carbono. Então, ao crescer, as árvores fixam esse carbono que tem no ar para conseguir produzir o seu próprio corpo. Quando a gente... Isso por décadas, né? Então, tem árvores aí de 100 anos. Então, tem todo um processo de fixação desses carbonos, e cada broto, cada pequeno ramo que nasce, vai lá produzindo, fixando o carbono da atmosfera. Quando a gente põe fogo, rapidamente, todo aquele carbono fixado durante todo o desenvolvimento da planta é rapidamente liberado na atmosfera. Então, as queimadas, né, a queima da floresta, né, que geralmente o desmatamento é feito com fogo, a queima da floresta, mas não só da floresta, quem de vocês aqui, acho que muita gente já viu, o pasto, para ser renovado, muita gente coloca fogo no pasto para renovar o pasto, para ele rebrotar. Essa queima, né, também emite muito carbono na atmosfera. A agropecuária, né, tanto agricultura como pecuária não sustentável, que não se preocupa com baixa emissão de carbono, com manutenção da vida do solo, tudo isso vai contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa. E uma coisa muito importante é a geração de resíduos. E aí muita gente fala, mas eu coloco os resíduos, encaminho para aterro sanitário, eu coloco no meu lixo, o caminhão vai lá e enterra, coloca no aterro sanitário. Eu não emito carbono, né? Emite gases de efeito estufa. Primeiro que, quanto mais você consome, vamos pensar no copinho descartável que a gente tem na sala dos professores. O copo é feito de plástico. O plástico tem origem no petróleo. Então, vamos pensar que já é um recurso finito, né? Então, vamos pensar que esse petróleo é extraído, é levado, é produzido, ele é transformado, né? O petróleo bruto é transformado, aí esse material é levado para uma fábrica de copinhos descartáveis. Essa fábrica, então, assim, tem todo um caminho aí, o Brasil não tem trens, né? É muito, muito raro. Então, é por diesel sendo queimado, né? Nas estradas, para levar essa matéria-prima até a fábrica onde vai ser feito o copinho. Desta fábrica vai para um grande distribuidor, estrada, mais diesel sendo queimado, mais carbono sendo emitido na atmosfera. Desta grande distribuidor dessa fábrica vai para um grande distribuidor, do grande distribuidor vai para o supermercado, do supermercado vai para
vai para um supermercado menorzinho, mais perto da sua casa ou da sua escola. Aí, chega na sala dos professores, a gente pega aqui eu estou com um copo de vidro, mas a gente pega esse copinho descartável, dá um gole de café e coloca fora e pega o outro. Olha a quantidade de carbono que foi emitida ali nesse trânsito para lá e para cá. E isso acontece com todas as mercadorias que a gente consome. Então, quanto mais a gente consome, só na logística para chegar até a sua casa ou a sua escola, tem um mundo de carbono emitido na atmosfera. Quando vai para o aterro sanitário, o que acontece? O aterro sanitário ele tem lá uma queima de gases. Então, a matéria orgânica, por exemplo, que vai para o aterro sanitário, os gases eles não são contidos. O aterro sanitário ele tem sempre uma torre de lavagem de gases, que eles chamam, que é a liberação dos gases resultantes da decomposição de todo aquele produto. Então, consumir é uma forma muito pesada de contribuir para o agravamento da situação ambiental, para o agravamento da emergência climática. Na página 11, a gente tem alguns dados que são muito legais para deixar muito explícito para os nossos alunos e alunas a gravidade da situação relacionada aos resíduos sólidos. Então, segundo o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a gente produz hoje 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano no planeta. E aí, essa caixinha que tem embaixo nos dá uma noção do que significa isso, porque é um número tão grande que é difícil imaginar. E aí, se esse volume de resíduos sólidos que a gente produz hoje fosse colocado em contêineres e alinhados lado a lado, percorreria uma distância maior do que a viagem de ida e volta da Terra até a Lua. Olha só a quantidade de resíduos sólidos que a humanidade, tem produzido até hoje. E existe uma perspectiva de que até o final de 2025 a gente tenha 3,8 bilhões de toneladas produzidas. Gente, é impossível a Terra sobreviver se a gente não mudar a Terra e tudo. A Terra vai sobreviver, né? A vida existente na Terra sobreviver se a gente não mudar a nossa forma de existir, né? É preciso que a gente repense, enquanto sociedade, a nossa relação com o planeta. Mas aí, para não ficar aqui só falando, e vocês aí sem falar, sem participar, a gente lança o desafio, então, que vocês respondam essa pergunta, coloquem a resposta no chat. Então, enquanto educadores e educadoras, né, que todos nós aqui somos, como é que a gente pode exercer ativamente a nossa cidadania na perspectiva de enfrentar as mudanças climáticas? Pensando no nosso papel enquanto educadores e educadoras, como é que a gente pode exercer nossa cidadania na perspectiva do enfrentamento às mudanças climáticas? A gente vai ter 5 minutinhos, gente. Vou pedir para vocês colocarem no chat, por favor. Todo mundo está conseguindo acessar o chat? Está lá. Acredito que a elaboração de projetos de conscientização, muito bom, Vanete. Iniciar o mais rápido o processo de conscientização. Falar sobre o assunto, né, gente? Trazer informações é fundamental. Respeito e cuidado do meio ambiente, Nayara. Kelly, eu estou vendo você com a mãozinha levantada, mas, por favor, coloca no chat o que você gostaria de falar.
produzindo conhecimento de forma ativa e contínua como cidadãos... Sumiu aqui para mim. Alguém está da equipe do PEA e alguém está conseguindo acompanhar o chat aqui? Eu estou com dificuldade, o meu cursor pula e eu não consigo terminar de ler as mensagens. Alguém pode ir lendo? Sim, Sim, Sheila. Sheila. Você quer guiar, Dai? Pode ficar à vontade. Não, pode ir então, Fê. Bom, beleza. Gente, temos muitas respostas, afinal são 626 pessoas aqui conosco. Eu vou ler algumas, tá bom, Sheila? Claro, só algumas, só exemplos. Vamos lá, então. Bom, vou ler aqui a resposta da Silmara Ritt. Fazendo um trabalho de conscientização, de diminuição da produção de resíduos sólidos, um trabalho voltado para as famílias também. Ela destaca a questão das famílias, né? Bom, a Elisete fala apostar na reciclagem, na reutilização. A Marineide traz projetos de conscientização, creio que seja uma das melhores estratégias. A Cici traz a conscientizar, criar um ambiente de curiosidades, envolver a comunidade e demais lideranças na causa ambiental também. Conscientização está bem frequente aqui nas respostas, né? A Islene Camargo colocou: acredito que são através de palestras, ensinando os alunos desde cedo a cuidar do nosso planeta. A Gé colocou: podemos plantar essa ideia ativamente nas nossas crianças e mudar o ambiente escolar, para que seja um todo vivido realmente no nosso dia a dia, com experiências e atitudes que mudem as pessoas e os maus hábitos. Ah, que legal, ela propõe uma mudança no próprio ambiente escolar, né? Nada mais coerente que isso, né? Aulas práticas. Deixa eu ver se tem alguma outra resposta. O pessoal falando bastante de conscientização, de criar ações dentro da escola, com as famílias. Muito bom. O Salvador comenta que começa, na verdade, por cada um de nós, enquanto cidadãos partícipes da complexidade da sociedade, dando exemplos práticos de comportamento de respeito ao meio ambiente. Então, parte da gente, né? A coerência, né, é muito importante, né, que os alunos e alunas percebam que o professor pratica, né, Fernanda, aquilo que propõe. Então, isso é muito bacana. Começar por nós, né, é fundamental. Gente, mas muito bom. Depois a gente vai ler tudo isso com calma. A gente vai seguir aqui, então. Muito obrigada por quem colocou até agora as respostas no chat. A gente vai ler com muito, muito carinho depois. Sensibilização da comunidade escolar, a Micaela está falando. Projetos, várias pessoas colocaram, né? Projetos interdisciplinares, envolvimento da comunidade, falar sobre o consumo consciente. Muito bom, gente. Bacana. Vamos seguir, então, depois a gente lê com calma tudo isso que vocês colocaram. E aí, a gente trouxe aqui alguns exemplos de respostas possíveis para esse desafio, né, da emergência climática. Então, tem as respostas que são mais na perspectiva individual e as respostas pensando na escola, na comunidade. Então, como pessoas, né, como educadores e educadoras, a gente pode trazer, né, buscar cada vez mais informação e conhecimento, né, até para nós mesmas, né, mas também para levar para os nossos alunos e alunas, escolhermos hábitos de consumo mais responsáveis, né, escolhas e hábitos de consumo mais responsáveis, olhar, pensar, quando a gente vai consumir, pensar no ciclo de vida dos produtos. Então, nesse círculo na parte baixa, mais embaixo aí no slide, a gente tem um exemplo, tem aí um círculo da economia circular. Então, pensando no papel, por exemplo, o papel é produzido,
aí, enfim, tem toda a produção, ele é consumido, e aí ele pode ser colocado no lixo comum, ou ele pode ser encaminhado para a reciclagem, para ele se tornar papel novamente. Então, a gente chama de economia que pode ir do berço ao túmulo, que é quando a matéria-prima é produzida, utilizada e depois consumida, e depois ela é enterrada, né? Seja no aterro sanitário, seja no lixão, ou ela pode ir do berço ao berço, quando ela entra de novo na cadeia produtiva, vira novamente um produto a ser consumido e depois volta de novo a ser inserida nessa cadeia produtiva. Então, por exemplo, se eu vou comprar ovo no supermercado, eu não vou escolher uma caixinha de isopor, porque o isopor ele é praticamente não reciclável, né? Ele não é um produto reciclável. Então, eu vou optar pela caixinha de plástico ou pela caixinha de papelão. Pela caixinha de papelão, porque o processo de reciclagem é muito mais efetivo, é muito mais provável que seja de fato reciclado. Então, escolher o produto que você vai consumir, tendo em consideração a embalagem, né, o quão impactante é essa embalagem, é fundamental. E eu sempre falo que a educação ambiental, gente, é tirar do piloto automático. Tem muitas coisas que a gente sempre fez assim, todo mundo faz assim, eu também faço assim. Aí, quando você incorpora, você começa a agir entendendo que você está provocando impactos no meio ambiente. E aí tem uma coisa muito legal, que é a pegada ecológica. Qual o impacto que as nossas escolhas em termos de consumo, qual é o impacto que isso provoca no planeta? Se vocês entrarem no site da WWF Brasil, vocês vão encontrar um questionário, uma forma de calcular a sua própria pegada ecológica. Isso é muito bacana. Se na escola tiver um laboratório de informática, se as crianças tiverem acesso ao computador, cada um pode calcular a sua própria pegada. E aí o resultado sempre você vai ter no final o cálculo de quantos planetas precisariam existir se todos consumissem como nós temos consumido. E isso é muito chocante, é uma forma bem bacana de sensibilizar, de conscientizar. E aí, obviamente, produzir o composto, né? Se todo mundo que tem condição, que tem um quintalzinho, for lá e produzir um composto, colocar, ir depositando matéria orgânica ali, vai ser muito menos material a ser encaminhado para os aterros e muito menos gás sendo emitido na atmosfera por essa decomposição. E, obviamente, olhar, pensar antes de consumir, e aí, por isso, é bem bacana esse círculo que a gente tem um pouquinho mais acima, que é o círculo dos 6 R's. E os 6 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reparar e reciclar, o primeiro deles é repensar. Mas para que eu repense, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter informação, e para isso é importante que a gente leve, que a gente construa esse conhecimento em sala de aula. Pode ir. E aí, se a gente pensar no papel das escolas e das famílias, né, buscando agir coerentemente em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas. Então, tem várias coisas que as escolas e as famílias podem fazer. Por exemplo, ações de conscientização, campanhas de conscientização, envolver todo mundo nesse processo, seja funcionários, seja familiares, alunos e alunas, gestores, todo mundo abraçar junto essa causa. Coleta seletiva, muitas vezes não existe coleta seletiva no bairro. O que a gente pode fazer? Um documento produzido coletivamente, com desenhos e textos produzidos por todas as crianças, e aí a entrega por representantes da escola, crianças e jovens, inclusive, a representantes do poder público que têm condição de incidir na implementação de uma política pública de coleta seletiva. Ah, mas enquanto eu não consigo isso, não faço nada? Não, dá para fazer também. Geralmente as cidades, mesmo não tendo coleta seletiva, tem os catadores, tem as pessoas que coletam aqueles resíduos e encaminham para reciclar. Dialoguem com esses catadores, o que para eles é interessante, o que eles conseguem vender.
E aí a escola pode separar resíduos para esses grupos de catadores especificamente. Então, esses catadores eles, daqui da região, eles conseguem vender alumínio, plástico e papel, só isso. Pronto, a escola separa alumínio, plástico e papel, tudo junto, não precisa nem separar um do outro, e os catadores vão lá buscar na porta da escola. Isso é muito comum acontecer. Então, dialogar com quem tem feito a retirada, né, o encaminhamento desses materiais, é uma forma de realmente conseguir resolver, ainda que em parte, o problema, enquanto a coleta seletiva no bairro não é implementada. A escola pode promover eventos resíduo zero. Então, por exemplo, toda a sala de professores pode ter uma caneca, um copo com o nome do professor, e ele fica responsável por lavar aquele copo, colocar de volta na bandeja e usar sempre aquele copo de plástico, vidro, osso, do que for, mas não usar mais o descartável. A escola pode promover eventos explicitando que não está usando descartáveis, por exemplo. Campanhas de arrecadação e destinação de resíduos, cartas escritas por estudantes para sensibilizar a gestão municipal, como eu já falei. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, se todo mundo pensar junto, ações possíveis, com certeza essa lista vai aumentar muito. Então, é preciso que todo mundo se coloque junto, né, se comprometa com o enfrentamento a esse problema que diz respeito a todos e todas nós. A gente tem a conferência, a COP30, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, acontecendo em Belém em novembro, e é óbvio que a gente não imagina que vai ser possível levar todo mundo para lá, as crianças, enfim. Mas o que tem acontecido muito, que eu já tenho visto, são municípios, escolas, algumas escolas, algum grupo de escolas isoladas, se organizando para realizar ações no seu local de atuação, no seu território, no mesmo período da COP, fazendo uma COP local, vamos dizer assim, trazendo as questões relacionadas ao clima em campanhas, ações, eventos ali dentro da própria escola ou dentro do próprio município. Então, é uma forma bem bacana de promover ações locais, mas participando, engajadas com esse movimento mundial que vai acontecer em novembro. Bom, a gente falou no começo que o kit ele tem o caderno do professor, que a gente já passou por algumas páginas, tem o jogo e tem o cartaz. Eu vou pedir para a Tânia passar o slide seguinte. No cartaz, a gente tem duas experiências que são muito legais, que é muito fácil de vocês colocarem em prática com as suas turmas. Então, tem uma composteira que vocês fazem com uma garrafa PET. Claro que vai produzir um pouquinho de chorume, né, daquele líquido que é um fertilizante incrível, que é produzido com a decomposição da matéria orgânica, mas vocês vão ter ali as diferentes camadas que compõem uma composteira. Então, é uma forma muito bacana de fazer uma composteira dentro da própria sala de aula e que as crianças entendam o funcionamento e, portanto, possam ficar mais seguras para fazer composteiras maiores. E tem uma outra experiência, que é uma experiência que explicita o aquecimento global, que faz ali um demonstrativo do efeito estufa, substituindo o sol por uma luminária que acaba aquecendo a água que tem dentro de uma caixinha forrada com papel alumínio. É uma coisa bem simples de fazer e que possibilita visibilizar o efeito estufa. E aí, a gente tem também o jogo. Acho que o próximo slide já é do jogo, exatamente. O jogo tem uma cartela, né, um tabuleiro, e aí tem várias pecinhas, ali tem as fichas. A gente vai passar um vídeo já, mas antes, só para colocar para vocês qual que é o enredo. O vídeo vai explicar direitinho essa coisa das peças, de como jogar, mas qual que é o enredo? Então, a proposta do jogo é a seguinte: o equilíbrio ambiental do planeta está ameaçado em função das mudanças climáticas. Os 6 R's, né, o repense, recuse, reduza, reutilize, repare e recicle,
que antes trabalhavam juntos foram separados e espalhados pelos diferentes espaços do tabuleiro. Sem a união e a prática dos R's na vida de cada personagem, de cada um dos personagens, são 6 personagens no jogo, sem a união e a prática dos R's na vida de cada personagem, o meio ambiente sofre com poluição, desperdício, degradação dos rios e florestas e o aumento da temperatura do planeta. Então, o desafio do jogo, né, cabe aos amigos do clima resgatarem os seus respectivos R's, um de cada um, né, que estão espalhados no tabuleiro. Ao percorrerem diferentes locais e resolverem os desafios que estão colocados nas cartas de desafio, os participantes vão ser levados a refletir sobre como restaurar o equilíbrio socioambiental, identificando as responsabilidades de cada um. E por que é muito bacana essa figura de reunir os 6 R's, todo mundo, né? Todos os participantes precisam reunir os 6 R's, e o jogo não acaba enquanto todo mundo não tiver cumprido com essa missão. Aí, por que isso é tão simbolicamente muito importante? Porque aquela história de que é importante cada um fazer a sua parte é balela, gente, esquece isso. É uma coisa que é um consenso, né? Quando se trabalha com educação ambiental, tem toda uma coisa, não, é verdade, o importante é cada um fazer a sua parte. Só que o planeta não é quadriculadinho, não existe o meu quadrado, o seu quadrado, o quadrado do outro. A água é a mesma água que todos nós consumimos, não tem a minha água, a sua água. O solo, o alimento que é produzido vem do mesmo solo, o ar, que é o mesmo ar que todos nós respiramos, a temperatura que nos afeta é a mesma. Então, nenhum problema vai estar resolvido, aliás, ninguém vai ter feito a sua parte enquanto todos os problemas ambientais não estiverem resolvidos. A Terra é uma só. Nós somos Terra, né? A Terra não é só nossa casa, nós somos Terra. Não existe saúde humana num planeta doente. Então, enquanto todos os problemas não estiverem resolvidos, enquanto o equilíbrio ambiental não for reestabelecido, nenhum de nós fez a nossa parte, gente. Não existe isso. Então, o jogo traz também esse conceito. Não existe, todo mundo tem que recolher os 6 R's, e o jogo só acaba quando todos os jogadores tiverem seus R's recolhidos. Então, o objetivo, qual é? Os jogadores precisam resgatar todos os seus R's, todos os 6 R's do seu personagem, ao percorrerem os diferentes espaços do tabuleiro, resolvendo os desafios relacionados à cidadania ambiental ativa. E aí, como é que a gente vai jogar? Aqui a gente vai ter, então, acho que eu nem vou comentar isso, vou pedir para passar direto o vídeo, que no vídeo vai ficar muito evidente. Só uma coisa que eu acho que não está no vídeo, que vale a pena falar para vocês, é que é um jogo colaborativo. Não existe um ganhador. Todo mundo ganha quando todos cumprirem com o desafio posto pelo jogo. Então, isso é uma coisa bem importante. Quem vai acabando antes, vai conseguindo reunir os 6 R's antes, vai ajudando os colegas, ajuda a resolver os desafios para que todo mundo ganhe e, com isso, o planeta seja salvo. Vou pedir para a Tânia colocar, ou para a Dai, não sei, colocar o vídeo, que vai ser bem fácil, bem explicativo, didático, vocês vão compreender facilmente. Sheila, deixa eu só aproveitar também esse intervalinho aqui do vídeo para reforçar, pessoal. Algumas pessoas estão falando que não receberam o material, então, esse material que a gente está compartilhando com vocês é para as escolas regularmente inscritas no programa pelas unidades de recebimento do Sistema Campo Limpo. Então, convido vocês a conferirem com as suas gestões municipais, se a escola de vocês está inscrita regularmente, né, foi inscrita esse ano. Se não, né, vocês podem também acessar o material digitalmente, não tem problema, né, fazer a impressão local desse material, a gente disponibiliza, e aí no ano seguinte, com certeza teremos vocês conosco, tá bom? Só para fazer esse pequeno comentário aí. Preparem-se para embarcar em uma aventura dinâmica, super divertida e educativa.
Conheçam o jogo Amigos do Clima, que vai transformar a forma como as crianças aprendem e pensam sobre o meio ambiente. Amigos do Clima não é só um jogo, é uma ferramenta de aprendizado. Se conecta perfeitamente com o caderno do professor do PEA Campo Limpo 2025, Mudanças Climáticas e a Gestão de Resíduos Sólidos, ao explorar os conceitos abordados na sequência didática do caderno. Jogando, as crianças desenvolvem a estratégia para planejar seus movimentos, usam o raciocínio lógico para resolver os desafios, soltam a criatividade para encontrar soluções inovadoras, aprendem a trabalhar em equipe para alcançar um objetivo comum e se tornam mais conscientes e responsáveis com o nosso planeta. Nessa jornada, os jogadores ou equipes unem forças para percorrer o tabuleiro e ajudar seus personagens a praticarem a cidadania ambiental ativa. O objetivo do jogo é ajudar cada um dos personagens a resgatar os 6 R's: repense, recuse, reduza, reutilize, repare e recicle, que estão espalhados aleatoriamente pelo tabuleiro. Ao fazer isso, a gente aprende como agir para diminuir os impactos das mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Quer saber como? Então vamos lá! Este é o mapa da nossa aventura. O tabuleiro está cheio de lugares interessantes para explorar. Em cada um dos 9 espaços, os amigos do clima podem encontrar as valiosas fichas dos 6 R's. Para avançar e coletar as fichas, eles precisarão solucionar as cartas desafio. São 40 cartas que propõem diferentes formatos de questões. Pode ser um desafio matemático, um desafio criativo, questões de listagem rápida, complete a frase, leitura do mundo, cartas especiais ou uma carta coringa. Use a carta coringa para criar um desafio novo. O gabarito das cartas desafio e mais 20 sugestões de desafios extras para imprimir e recortar podem ser acessados pelo QR Code do tabuleiro. E como funciona essa aventura? É simples e super divertido. Para se mover, cada amigo do clima precisa encarar um desafio. Acertou? Avança um espaço. Errou? Tenta de novo na próxima rodada. Ao chegar em um novo lugar, se a ficha do R que você precisa estiver lá, é só coletar. Lembrem-se, para completar sua missão, cada amigo do clima precisa reunir os 6 R's diferentes. E o mais legal? Os jogadores e equipes podem jogar juntos, ajudando uns aos outros a superar os desafios. Além da diversão, o aprendizado é garantido. Chegou a hora de se juntar aos amigos do clima. Convide sua turma para essa aventura transformadora. Participe de nossa comunidade no WhatsApp e aproveite para compartilhar registros dos momentos de diversão. #Vem pro PEA Campo Limpo. E aí, gente, foi... Será que deu para entender? Tem algumas... Enfim, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, nenhuma dúvida. Espero que sim. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, a gente tenta esclarecer, tá bom? E aí, acho que isso que a Fernanda colocou é bem importante. Mesmo quem não tem o material, pode acessar esse material pelo site do INPEV, e o vídeo esclarecedor, muito simples, ótimo, muito bom. E isso é bem bacana, mesmo quem não tem o material pode acessar tudo isso, né, tanto o caderno do professor, quanto o material do jogo, e imprimir isso e trabalhar em sala de aula. Então, já está disponível para vocês, né, ainda que não fisicamente, mas no site já está disponível. Eu vou pedir para a Tânia colocar de novo. No material tem algum QR Code para esse vídeo? Não tem, mas a gente pode encaminhar pelo e-mail, não é isso, Fernanda? Isso, Sheila. Na verdade, a gente vai disponibilizar todos os vídeos, pessoal, todos os materiais aqui no site do PEA. Então, aqui a gente já colocou algumas vezes, né? Inclusive, a Dai compartilhou agora o link para entrar no grupo de WhatsApp. Então, se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade, é tudo pelo site do programa, tá bom? Então, esse vídeo, os outros materiais, todos os conteúdos, inclusive a gravação dessa nossa conversa de hoje, vão estar disponibilizadas por lá, tá bom? Vocês não querem colocar o site, desculpa, Fernanda, colocar o endereço do site no chat, acho que é legal também. Isso, a gente pode colocar de novo, a Dai vai colocar, ó, ela acabou de colocar, pessoal, então é impevcampolimpo.org.br o site, e aí só reforçando, agora que a gente vai começar a falar do concurso nacional de desenho e redação, é a mesma questão do material impresso, né, pessoal, então participam do concurso nacional de desenho e redação as escolas que estão regularmente inscritas no nosso programa.
Tá bom? Então, só para esclarecer essa dúvida, agora a gente vai entrar no tema do concurso, que eu vi que tem dúvidas aqui sobre isso também, então vamos esclarecer agora. Obrigada, Sheila. Imagina, Fernanda. Quem está passando os slides, acho que é a Tânia, né? Coloca para a gente os slides, então, Tânia, por favor. Eu já coloquei, Sheila, não está visível para vocês? Para mim, não. Tá, para mim tá parecendo normal. Dá uma renovada no seu Meet, Sheila. Que esquisito. Como que eu faço Na para atualização lá em cima. Tá sendo legal, tem concurso nacional de desenho e redação. Uhum. Tá sendo legal pra gente, pelo menos eu estou vendo aqui. Para mim não tá. O que eu faço? Como é que eu renovo? Aqui também tá bem visível. Concurso Lá em cima, Nacional de Desenho e naquele Redação. refresh, sabe? Do seu navegador. É, tá bem em cima mesmo. É a página 14. Acho que a Sheila Eu acho saiu que a e Sheila, vai entrar acho que de ela novo. saiu, ela vai entrar de novo, aí já vai aparecer para ela. Vamos aguardar só um minutinho, tá, pessoal? E aí, aproveitando também esse intervalo, gente, tem bastante gente perguntando sobre a frequência, né? Ao final aqui da nossa conversa, a Dai vai compartilhar com vocês o link para o formulário, tá bom? Que vai gerar o certificado de vocês, então fiquem tranquilos. Daqui a pouquinho esse formulário deve aparecer aí para vocês, tá bom? Obrigada, Sheila, acho que entrou de novo. Oi, Sheila. Já Conseguiu? Pronto, tudo certo. Que susto! Então tá, vamos lá. Então, a gente tem duas atividades que estão propostas, né, no caderno do professor. Uma é o jogo, Amigos do Clima, que a gente acabou de passear por ele, né, navegar. E o outro é o Concurso Nacional de Desenho e Redação. Quem já participou em outros anos, lembra que a demanda, né, o que estava proposto, era simplesmente fazer uma redação sobre o tema, né? Este ano, não. Esse ano a gente tem um outro desafio. Então, a ideia, no caderno do professor, na página 14, tem lá um QR Code, onde vocês vão ser levadas para uma entrevista. Então, são 8 perguntas, é um roteiro de uma entrevista, que deve ser feita com quem tem mais de 50 anos ou mais. Então, pode ser o vizinho, o familiar, quem as crianças e os jovens preferirem. E aí, então, é feita essa pergunta, né, essa entrevista, e a partir dessas entrevistas, feitas as entrevistas, encaminha para o INPEV? Não. Feitas as entrevistas, as crianças vão exercitar, alinhavar, né, interligar essas respostas, produzindo uma crônica. Então, é esta crônica produzida a partir das respostas obtidas na entrevista, que vão, então, ser encaminhadas para o INPEV, tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer um pequeno exercício para vocês se familiarizarem, né? Sempre bacana a gente praticar primeiro aquilo que a gente vai propor para as crianças. Então, vou pedir para a Tânia mudar. Então, como eu disse, são 8 perguntas que compõem essa entrevista. Aqui, nós pegamos 4 perguntas, né? A primeira, a quarta, a sétima e a oitava, e a gente vai fazer um exercício aqui. Então, as perguntas são: como era o lugar em que você passou sua infância? Como era o clima? Fazia mais ou menos calor? Chovia mais ou chovia menos? De que forma o clima causa impacto no seu dia a dia? Então, enchentes, secas, queimadas. E como você acha que adultos e crianças poderiam cuidar melhor do planeta? Então, a gente vai pegar só 4, que é para agilizar aqui, já considerando que a gente tem um tempo restrito. Então, o que nós fizemos? A gente simulou uma entrevista, então teríamos aqui um exemplo, né, de 4 respostas, cada uma para uma das perguntas. Então, por exemplo, como era o lugar em que você passou a infância? A cidade tinha mais árvores do que vemos hoje em dia, brincávamos na rua, comíamos frutas do próprio pé. Nos finais de semana era comum as pessoas irem para perto do rio que cortava o bairro,
pulávamos na água usando pneus como boia. Tenho saudades daquele tempo, a natureza estava mais presente na vida da gente. A quarta pergunta, como era o clima? Fazia mais ou menos calor? Chovia mais ou chovia menos? Aí a resposta da pessoa que foi entrevistada. As estações do ano eram mais definidas, frio no inverno, calor no verão, primavera bem chuvosa. Não se ouvia falar em ondas de calor ou eventos extremos. Fazia calor e frio na medida certa, nada de extremos, tudo mais equilibrado. A pergunta número 7, de que forma o clima causa impacto no seu dia a dia? Aí a resposta da pessoa, secas prolongadas acabam com a saúde da gente, provocam problemas respiratórios, sufocam. Problemas respiratórios, né, sufocam. Comprometem a produção de alimentos, a renda de quem vive da agropecuária. Sem falar que a seca facilita queimadas e aí sim tudo se agrava. E quando chove pesado demais, dependendo da chuva, arrasta junto o que encontra pela frente. Não dá nem para comemorar que choveu de tanto estrago que provoca. E a última pergunta, como você acha que adultos e crianças poderiam cuidar melhor do nosso planeta? A pessoa que foi entrevistada responde, muita coisa pode ser feita. Primeiro, precisa que todo mundo tenha consciência de que as mudanças que estão acontecendo são por causa das nossas ações humanas. Campanhas de educação, de conscientização devem ser feitas. Depois, é preciso que a gente se reúna para listar possibilidades de ações. Todo mundo pode mudar o que faz pensando em cuidar melhor do planeta, é só parar para pensar. Bom, obtidas essas respostas, a gente, então, precisa, depois dessa entrevista, transformar as perguntas e respostas numa narrativa tipo crônica de qualquer uma das modalidades. Aqui, para exemplificar para vocês, nós fizemos a opção pela crônica jornalística, que vai apresentando as notícias ou fatos de um jeito cronológico. Então, aqui um exemplo de uma redação produzida a partir dessas respostas que eu li para vocês agora. Então, vamos lá. A senhora Paula Silva deu uma entrevista ao repórter do Clima, e aí dá para colocar, por exemplo, o nome da criança, ela pode colocar o próprio nome, onde disse que sente saudade de como era a cidade na sua infância, com mais árvores, mais contato com a natureza. Contou que o clima era diferente de hoje, as estações do ano eram mais definidas, não se ouvia falar em ondas de calor ou eventos extremos. Fazia calor e frio na medida certa, nada de extremos, tudo mais equilibrado. Segundo a entrevistada, as secas prolongadas vividas hoje em dia acabam com a saúde da população, provocam problemas respiratórios, favorecem queimadas, comprometem a produção de alimentos e também a renda de quem vive da agropecuária. E desabafa, aspas, quando chove pesado demais, dependendo da chuva, arrasta junto o que encontra pela frente. Não dá nem para comemorar que choveu de tanto estrago que provoca. Quando questionada sobre o que poderia ser feito para cuidar melhor do nosso planeta, Paula propôs ações no sentido de ampliar a consciência ambiental de toda a população e o pensar coletivo em busca de ações. Ela afirma que, entre aspas, todo mundo pode mudar o que faz pensando em cuidar melhor do planeta, é só parar para pensar. Então, a gente apresentou aqui para vocês um exercício que nós fizemos, né? E a ideia agora a gente vai colocar aqui na tela e também vai mandar pelo chat outras respostas, né? Respostas, inclusive, um pouco mais curtas, para essas 4 perguntas. E a ideia é que a gente dê um tempinho e vocês, a gente vai dar 15 minutinhos, e aí vocês vão ler as perguntas e produzir as próprias crônicas. É importante a gente exercitar, porque aí também a gente vai também avaliando o grau de dificuldade, enfim. Então, vamos lá. A gente vai pegar, então, essas respostas que estão aqui. São respostas diferentes, né? Eu acho que eu não preciso, não vou ler para não ocupar esse tempo. Então, são outras respostas para aquelas mesmas perguntas que eu acabei de ler, e a ideia é que vocês, então, leiam essas respostas e produzam uma crônica da mesma forma que vocês vão propor para as crianças. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat que a gente vem e responde. Salvador já falou ok, Patrícia falou ok, Lúcia.
Então, olha lá, gente, são 8 e... Vamos colocar 8h30, 8h29. Então, a gente tem 15 minutinhos para vocês compartilharem com a gente as crônicas que fizeram. Vocês não precisam... a Tânia está colocando ali. Quem quiser colocando... É que no chat não vai dar para colocar, porque vai ficar um texto muito grande. Então, a gente pede... Opa, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar. A gente espera que vocês consigam fazer nesse tempo, vamos lá, lendo as respostas e tentando alinhavar essas respostas com um texto em alguns modelos de crônica. Quinze minutinhos, gente. Pessoal, então, só para reforçar, a Tânia colocou aqui as respostas das perguntas, né? E aí a ideia é que vocês, nesses 15 minutinhos, produzam aí uma redação como se vocês fossem as crianças. Então, vamos exercitar isso para depois reproduzir com os pequenos, né? Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat, tá bom? Gente, eu tenho a impressão que tem quem esteja respondendo as perguntas. A ideia é que ninguém precise responder as perguntas neste momento agora aqui, né? Vocês só partem das respostas já apresentadas aqui na tela e só produzam a crônica, tá bom? Senão não vai dar tempo. Então, todo mundo parte dessas mesmas perguntas que estão na tela e faz o exercício de produzir a crônica a partir delas. Tudo bem? A Nayara está dizendo que é difícil a leitura das perguntas. A gente colocou no chat, se você quiser copiar, não sei se você está no computador, mas dá para copiar e colar no documento de Word. Se for no celular, dá para aumentar, talvez, né? Copiar e colar num textinho no WhatsApp e ampliar.
Sempre dá para dar um jeitinho. E eu fixei as perguntas e respostas aqui também no chat, não sei se para vocês aí aparece. Elas ficam fixas aí para vocês terem mais acesso, tá? Essas perguntas mobilizam muitas memórias, né? Provoca muita recordação. Kelly, mas é que a Kelly está escrevendo que não deu para escrever mais porque os caracteres foram esgotados. Mas vocês não precisam colocar a crônica, nem responder as perguntas, porque as respostas devem ser essas que estão na tela, e também não precisam colocar a crônica no chat, não é isso. A gente não precisa ver a crônica de vocês, a gente só quer que vocês exercitem, né? Fazer o exercício é o mais importante. Ah, tem uma pergunta ali, se o quarto ano também vai fazer as crônicas. Não, desenho de concurso de desenho e redação. A ideia é que o quarto ano faça as entrevistas e, a partir das entrevistas, faça desenhos. E o quinto ano, aí sim, faz a entrevista e a crônica. Tá bom? Ninguém espera que o quarto ano faça a crônica, não, só o quinto. Então, vocês não precisam responder as perguntas, gente. As perguntas, as respostas que dão um insumo para a produção da crônica devem ser essas que estão na tela. Vocês só produzem a crônica. Tá bom? Tem 10 minutinhos ainda, dá tempo. Claro que pode adaptar para a EJA. Com certeza. Vão sair textos lindos aí. Depois eu vou dar uma ideia para vocês, agora que vocês falaram de EJA, me lembrei. Deixa vocês produzirem a crônica primeiro, senão tira atenção. Pessoal, lembrando que depois dessa dinâmica, né, Sheila, a gente já vai se encaminhando para os momentos finais aqui do nosso encontro e o formulário para emissão do certificado será disponibilizado aqui no chat, tá bom? Então, fiquem conosco aí se puderem mais uns minutinhos para ter acesso a esse formulário também, tá bom? Marinês, vou pedir para você escrever no chat. Eu vi que você levantou a mão. Por favor, coloca para a gente no chat.
Que bacana, a Valdirene está falando que com as respostas fica bem mais fácil criar a crônica. Foi muito bom este exercício e com as crianças será incrível. A gente está apostando nisso, Valdirene. E o legal, né, pessoal, dessa proposta é que a gente quis colocar a intergeracionalidade, né? Então, essa conversa da criança com alguém mais velho, seja da família dela, seja da comunidade, porque a gente acredita que essa troca seja muito bem-vinda, né? E muito enriquecedora para ambos os lados. Então, acho que vai ser uma experiência bem legal aí com as crianças esse exercício também. Aproveitando o gancho, Fernanda, uma coisa que eu já vi acontecer em escola e que eu achei muito legal, quando a mesma sala é ocupada por uma turma de 5º ano, por exemplo, de manhã ou de tarde, e à noite funciona a EJA na mesma sala. Então, é muito bacana as crianças irem entrevistando quem ocupa a mesma carteira no período da noite, sabe? E vai deixando 1 ou 2 perguntas por dia e colhendo as respostas. É um trabalho muito legal e esse desejo de se conhecerem, tem uns desdobramentos muito legais aí. Então, fica a sugestão aí, a ideia, de promover um diálogo entre quem ocupa a mesma sala, né, adultos e crianças, em períodos diferentes. Muito bom, que ideia incrível, é isso, né? Essas trocas são sempre super saudáveis. Muito, muito. Ah, olha, a Conceição trabalha com série multisseriada. Fala que vai dar muito certo, com certeza. Raizinha, coloca no chat, Raíza, por favor, para a gente poder te ajudar, se for alguma pergunta. A Nayara fala de fazer uma entrevista com alguém da comunidade na sala de aula, pode ser também. E aí, em vez de cada um ter a sua entrevista, todo mundo entrevista uma pessoa e produz crônicas a partir da mesma entrevista, pode também. Pode também. Ó, o Salvador já finalizou a crônica. Bom, a gente tem mais 3 minutinhos e aí a gente segue, gente. A Gé colocou uma dúvida sobre a questão dos desenhos sugeridos para o 4º ano, né? Ela está perguntando aqui que gostaria de entender sobre a história em quadrinhos do 4º ano. Serão 6 quadrinhos para explicar a entrevista? Isso, já é essa a ideia. A gente está sugerindo novamente, né, no passado, não sei se você participou conosco, mas era também uma história em quadrinhos. Então, a ideia é que, a partir da entrevista, a criança traduza isso, entre aspas, numa história em quadrinhos, divertida, aí com 6 quadrinhos para desenhar, ao invés de contar por escrito essa história também, tá bom? Isso, Maurita, no 5º ano é crônica, 4º ano é história em quadrinhos. Mas todo mundo faz a entrevista, então essa coisa da entrevista, da relação intergeracional, isso permanece. E quando vocês acessarem o caderno do professor, seja fisicamente ou no site, tem as explicações bem detalhadas na página 14. Então, e tem também o QR Code para as perguntas. Então, quem não tiver o material físico vai ter acesso pelo site. A redação precisa ser fiel às respostas da entrevista? A ideia é que seja, né? Que ela seja produzida a partir do conteúdo da entrevista, que é meio que alinhave, né? Que o conteúdo das entrevistas seja o que um insumo para a produção da redação.
Pronto, gente, já deu tempo. Então, vamos lá. Estou vendo aqui que várias pessoas colocaram que foi... A Bárbara fala que a entrevista individual será mais prazerosa, provavelmente. Também acho, mas acho que é uma escolha, né? Cada um pode identificar o que entende que é melhor. O HQ poderá ter gravuras e falas? Aí, sim, uma história em quadrinhos, né? Tem as gravuras e pode ter o balãozinho com a fala dos personagens, com certeza. Então, vamos lá. Aqui a gente fez um exemplo, né, de alinhavo aí das respostas, né, um exemplo de crônica bem curtinha, a partir daquelas perguntas que a gente compartilhou com vocês. Então, por exemplo, nossa entrevistada lembrou que na sua infância sua mãe sempre deu valor ao reaproveitamento, evitando desperdício, até mesmo de roupas e alimentos. Suas lembranças sobre o clima revelam que o ipê florido na rua anunciava a chegada da primavera, e que as chuvas naquela época tinham data marcada. Hoje, porém, as chuvas causam mais estragos na cidade por conta da ocupação das margens do rio, um efeito provocado pelo homem no meio ambiente. Mas ela tem esperanças e afirma que hoje adultos e crianças podem cuidar do planeta juntos. É um exemplo de interligar aí as respostas num único texto. Bom, estou vendo que tem gente colocando que foi esclarecedor, que adorou. A gente espera muito que vocês acessem o site, tenham contato com todo o material, né? A gente fez aqui pequenas amostras, né, de alguns elementos ali do material, que é muito rico. Naveguem pelos planos de aula, com certeza eles vão inspirar boas práticas. E a gente deseja muito que todo esse material e toda essa energia que a gente está colocando juntos e juntas aqui possa produzir bons resultados. Isso, Sheila. E, gente, só respondendo algumas perguntas aqui que eu vi no chat, então, algumas pessoas perguntaram sobre data de entrega dos trabalhos. Aí, pessoal, localmente, vocês, as escolas, né, que estão inscritas no programa, devem conversar com as gestões municipais aí para entender como é que vai funcionar a data da etapa local, porque isso varia de lugar para lugar do Brasil, tá bom? A gente sugere que a aplicação do material e a produção dos trabalhos aconteça agora, durante o mês de junho, que é, inclusive, o mês do meio ambiente, né? Mas como vocês viram, no material tem atividade para a gente trabalhar o ano inteiro, né? Então, coisa para fazer não vai faltar, mas a gente sugere que os trabalhos sejam feitos, então, em junho, e aí que vocês se informem localmente como que funcionará a etapa local. Né? Aí a etapa nacional, como eu mencionei para vocês, a gente aqui de São Paulo aqui coordena essa parte, e ela acontece entre setembro e outubro. Tá bom? A gente costuma divulgar aí o resultado da etapa nacional lá por volta do dia 12, 15 de outubro, tá bom? Então, é isso. A gente está aqui com o link do formulário para o certificado no chat. A gente pede que vocês acessem, preenchem as informações. E aí depois voltem aqui, porque a gente tem uma última atividade, né, Sheila? Sim, a gente tem uma nuvem de palavras que a gente quer ouvir vocês, de como vocês saem do encontro. Eu vi que tem vários comentários aqui já no chat, mas a gente vai disponibilizar um link, e aí vocês acessam o link e colocam uma palavra, duas, uma frase, que nos diga como é que vocês saem do encontro. Isso para a gente é muito bacana, porque é uma forma, né, mesmo no ambiente virtual, de sentir como é que essa metodologia, essa forma de comunicar que a gente trouxe, como é que isso impactou, né? Isso mesmo, Sheila. E, pessoal, queria mais uma vez agradecer aí a presença de todas e todos. Caso tenham aqui pessoas que não façam parte ainda do programa, de escolas que queiram participar, a gente pede que vocês busquem aí formas de participar do nosso programa. Eu vou deixar aqui o link depois também de como vocês encontram as unidades do Sistema Campo Limpo, porque é por meio delas que a gente consegue chegar nas escolas. Então, eu vou deixar aqui depois no chat também, para que caso alguém esteja participando e queira entrar mesmo para a nossa comunidade, possa participar a partir do ano que vem, porque esse ano as inscrições já se encerraram, tá bom? Mas a gente quer
quanto mais escolas, melhor. Então, eu vou deixar aqui o caminho para vocês também encontrarem essas unidades aí próximas a vocês, tá bom? E agora a gente tem essa última atividade, né? Como a Sheila comentou, é esse QR Code, né, pessoal? Quem estiver acompanhando aí pelo computador consegue escanear pelo celular. Se não, acho que tem também o Tem o link, né? EduPulses, nuvem de palavras. É ali que vocês devem entrar e ali escrever, então, como é que vocês saem desse encontro. Tânia, eu posso compartilhar a tela? Porque tem algumas palavras chegando. Pode ir. Já tem gente preenchendo, então, colocando o que... Respondendo pelo link, como sai do encontro, Dai? Isso, Sheila. Opa. Isso, Sheila. Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente está com palavras bem interessantes, bem legais. Peraí, pessoal. Pronto, agora foi. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda não, Dai. Ó, a gente está com... As palavras maiores são as palavras que foram escritas com maior frequência. Então, motivada, inspirada, reflexiva, animada. Dai, eu acho que não está aparecendo. Não está Agora aparecendo? sim, agora Ah. sim. Tá chegando. Tá. Esperançosa, olha que bacana. Com muitas ideias, feliz. Eu acho lindo quando as pessoas saem felizes depois de um encontro de 2 horas que termina 21 horas. Fico muito feliz também, gente. Motivada, inspirada. Conhecimento, maravilhada e inspirada, agradecida e satisfeita, animado, esclarecido. Gente, muito bacana. A gente fica muito, muito feliz de ver essa nuvem de palavras. Nesse momento, seria aquele que a gente faria uma roda e faria uma avaliação dialogada, né? Não é possível, mas essas ferramentas, como a nuvem de palavras, nos possibilitam sentir um pouquinho de cada um de vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada por essas palavras, por esse retorno, e a gente espera que a educação ambiental passe a ocupar o centro dos currículos, né? Que não seja mais alguma coisa pontual, eventual, mas que, de fato, faça parte do currículo, né? Que permeie aí a abordagem dos diferentes conteúdos. A Eliane, né? Que ficou recebendo, sabe? Falando, bem-vindos, bem-vindas, blá, 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 porque senão ficamos todos, né? Querendo falar boa noite, é melhor não, né? Então, não sei se você pega essa bola, Fê. Claro, pego sim. Bem Silvio Santos, a Canai falou, né? Bem Silvio Santos, boa ideia. Boa comparação. Ela foi ótima. Tá, a gente já está gravando, pessoal, eu vou permitir, então, as pessoas, tá bom? Tá bom.